Agora, pessoal, muita atenção para o nome de quem vai receber em casa esse lindo conjunto de gargantilha e brincos que aparece aí no seu vídeo. O nome da Felizarda, deixa eu ver que me deram por escrito, é Helena Conceição. Parabéns, minha querida. Tenho certeza de que você vai adorar e ficar ainda mais bonita. Aproveite. E, por favor, Helena, mande o seu WhatsApp com código de área e o seu endereço completo para que possamos lhe mandar o seu presente, ok? E você que participou, mas não ganhou, não desanime que semana que vem tem mais. É só continuar se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos até o fim, comentando as histórias, dando o seu like, ativando o sininho para ser notificada sempre que tiver vídeo novo, que a próxima pode ser você. Bom final de semana, gente. Mais uma vez, obrigado pela parceria e até semana que vem. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, aquele dia eu acordei triste. É que era aniversário do meu falecido marido. Se estivesse vivo, o André estaria completando 37 anos de idade. Ele morreu tão jovem. Recém tinha completado 31 anos quando aquele maldito câncer o tirou de mim. Eu aproveitava o dia do seu aniversário para ir ao cemitério visitar o seu túmulo, para levar flores, fazer uma oração. Aliás, antes de morrer, foi ele mesmo quem me fez aquele pedido. Glorinha, você sabe que eu já não tenho muito tempo, né? Ah, não fala assim, meu bem. Mas é verdade, você sabe que é verdade. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. A gente precisa se conformar. Mas olha, eu queria muito que você me fizesse uma promessa. Depois que eu morrer, eu queria que você levasse flores todo ano para mim no cemitério. Mas tem que ser no dia do meu aniversário. Você promete? É claro que eu prometi. E desde então, não tinha falhado sequer uma vez. Na época em que ele se foi, eu atravessei um período difícil, talvez o mais difícil de toda a minha vida. Olha, não foi fácil para mim. Imagine, viúva aos 25 anos de idade, com pouco mais de 4 anos de casada. Aquela doença tirou meu marido de mim tão depressa que não deu tempo nem da gente fazer planos para o futuro. Ele mal tinha começado o tratamento quando faleceu. Depois que o câncer se instalou, ou depois que foi diagnosticado, em menos de 5 meses ele foi tirado da vida. Foi arrancado de mim. E aquela data, dia do seu aniversário, que sempre foi uma data tão especial e tão alegre para a gente, acabou se tornando o dia mais triste na minha vida. Eu amava demais o André. Não foi nada fácil me acostumar com a sua ausência. Porque foi bem isso que aconteceu. Eu não o esqueci, apenas fui me acostumando, me adaptando a viver sem ele. Até porque não tinha alternativa. Eu lembro que naquele dia, assim como fazia todos os anos, no dia do seu aniversário, eu pedi dispensa no trabalho, só que na parte da manhã. Comprei um arranjo de flores e fui até o cemitério. Eu depositava as flores sobre o túmulo, aí fazia uma oração, pedia pela sua alma e depois seguia com a minha vida. Era sempre assim que eu fazia, todo ano. Geralmente era na parte da tarde que eu ia, só que naquele dia em especial, não sei porquê, achei melhor cumprir com as minhas obrigações na parte da manhã. E foi aí que aconteceu uma coisa estranha. No que dobrei a quadra onde ficava o túmulo do meu marido, mesmo estando longe, deu para ver que era uma mulher assim agachada, como se estivesse rezando, fazendo uma oração. Eu fui então me aproximando devagar
e me perguntando em pensamento quem seria aquela pessoa. Até que me vi diante dela. A mulher estava agachada diante do túmulo, com um rosário na mão, e estava rezando baixinho. Havia também flores sobre o túmulo, velas acesas, até isso tinha. Aliás, eu puxei da memória e lembrei que já tinha encontrado flores e restos de velas em cima do túmulo do André, em anos passados. Em 2 ocasiões, para ser mais exato. Só que na hora, nas 2 vezes, eu nem liguei muito para aquele detalhe, até porque pensei que fosse coisa do pessoal da administração do cemitério. Ou coisa parecida, sei lá. Só que de repente, me deparei com aquela mulher, ela de costas para mim, assim agachada, em posição de oração, diante do túmulo do meu marido. Ao me aproximar, eu devo ter feito algum ruído, porque ela imediatamente se virou para mim quando eu cheguei mais perto. E quando me viu, ela arregalou o olho, como se, sei lá, tivesse ficado assustada com a minha presença. Eu, morrendo de curiosidade, naturalmente perguntei: quem é você? A gente por acaso se conhece? Ela só balançou a cabeça de um lado para o outro. Eu insisti. Bom, mas então o que você está fazendo aqui no túmulo do meu marido? Você conhecia o André? Sim. Nós éramos amigos. Deu para ver que ela tinha chorado. Estava com os olhos vermelhos. Com toda certeza tinha chorado e talvez até continuasse chorando. O que, confesso, me deixou ainda mais intrigada. Olha, ficou um clima tão esquisito no ar. Sim, porque, meu Deus, eu, ali no túmulo do meu marido, de repente encontro outra mulher, agachada e de joelhos, diante do túmulo dele, com aquelas velas acesas, flores, e ela rezando. E mais do que rezando, quando olhou para mim, eu percebi que ela tinha chorado. Mesmo assim, eu super desconfiada, intrigada demais, ficamos ali conversando durante algum tempo. No meio da conversa, ela me contou que tinha conhecido meu marido na firma onde ambos trabalhavam. Não sei, mas olhando para ela, eu senti que ela não me era estranha. Talvez lembrasse dela do dia do velório. De qualquer modo, me parecia familiar. Acabamos até fazendo uma oração juntas em intenção à alma do André. Depois do que, eu a convidei para almoçar comigo num restaurante que tinha ali perto. Ela hesitou um pouco, não queria ir. Falou, inclusive, que tinha um compromisso, mas como eu insisti muito, acabou aceitando. E eu insisti, confesso, até porque estava curiosa demais. Tudo bem, ela tinha dito que era colega do meu marido, que tinha trabalhado junto com ele na firma, mas mesmo assim, com toda essa explicação, eu continuei muito intrigada. O fato é que depois desse dia, nós acabamos ficando até meio amigas. Trocamos telefones e volta e meia ligávamos uma para outra. A explicação dela ficou naquilo mesmo. Tinha sido colega do André. Havia trabalhado com ele durante muitos anos na mesma firma. Por isso estava ali aquele dia. Para falar bem a verdade, apesar daquela, digamos, amizade, mas uma amizade assim meio entre aspas que nasceu entre nós, eu continuei com aquilo na cabeça. Sabe quando alguma coisa, parece que falta uma peça? Naturalmente que a primeira coisa em que eu pensei foi na possibilidade dos dois terem tido alguma coisa em vida.
um namoro, um romance, um caso, sei lá. Aliás, qualquer mulher no meu lugar pensaria a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, e isso não dá para negar, era uma pessoa simpática. Eu acabei, de um jeito ou de outro, gostando dela. Trocamos telefones, a gente se conversava de vez em quando. Volta e meia, ela ligava para mim. Depois daquele primeiro momento de tensão, eu percebi que a Heloísa, esse era o nome dela, era uma pessoa bacana. A gente meio que regulava na idade, enfim, acabamos nos dando bem. Se bem que mesmo a gente fazendo amizade, é como eu já falei, eu não me livrei totalmente daquela desconfiança inicial. Eu achei que pelo interesse que ela demonstrou por ele, pelo modo como ela falava dele, parecia ter existido alguma coisa a mais do que uma simples amizade entre colegas de empresa. Agora, de qualquer modo, era apenas uma desconfiança minha, porque, pelo que ela tinha dito, tinha havido apenas uma amizade, coleguismo e nada mais. De modo que eu não tive alternativa a não ser aceitar a explicação que ela me deu. Mas eu digo que fiquei desconfiada. E que essa desconfiança até aumentou porque um dia aconteceu de que eu a convidei para almoçar na minha casa e depois ela me pediu para ver algumas fotos do meu marido. Da época em que a gente se casou, de quando a gente namorava. Eu tinha várias. Todas as fotografias nossas e dele sozinho tinham ficado comigo depois que ele morreu. E sabe, eu, mesmo disfarçando, eu percebi que ela ficou meio interessada demais. Interessada e emocionada. Ficou fazendo perguntas, sabe, uma curiosidade assim meio acima da expectativa. Eu fiquei muito intrigada. Já estava desconfiada e depois daquele almoço fiquei ainda mais. O interesse dela era um pouco exagerado para simples colegas de trabalho. De qualquer modo, fiquei na minha, até porque, convenhamos, já fazia 6 anos que o André tinha partido. Não fazia nem sentido agora ficar alimentando desconfiança depois de todo esse tempo. Mesmo assim, não nego que continuei muito intrigado. Até minha mãe ficou com a pulga atrás da orelha. Tanto que depois que a Heloísa foi embora, ela veio correndo me perguntar: que essa moça era do André, Glória? Quando eu falei que os dois tinham sido amigos, que tinham trabalhado juntos, a minha mãe fez assim uma cara que, olha, já dizia tudo, não precisa nem falar nada. De qualquer maneira, deixei aquilo de lado. Até porque é como eu já falei. Não tinha nem cabimento eu ficar me torturando por uma coisa tão antiga e a respeito da qual eu não tinha certeza nenhuma. Era só uma desconfiança. Além do que, vendo pelo lado bom, pelo menos eu tinha ganho uma nova amiga. E a verdade é que a gente se deu bem demais. Volta e meia, nos encontrávamos para conversar. Num desses dias, inclusive, ela me convidou para almoçar na sua casa no domingo. Eu, naturalmente, aceitei. Na hora e no dia combinados, cheguei, toquei a campainha e quem abriu a porta da casa foi, para minha surpresa, um rapaz. Pois não? Então, essa é a casa da Heloísa? Ele sorriu. Sim, é a casa dela, sim. Você deve ser a Glória, né? Entre, por favor, tenha bondade. Ela está na cozinha terminando de preparar o almoço, mas já vem. Era um rapaz dos seus 30 e poucos anos, talvez 40.
estava usando um uniforme de um time de futebol. Eu não sei explicar, mas algo no olhar daquele rapaz me deixou perturbada e despertou uma emoção muito forte em mim que eu não consegui identificar. Só sei dizer que me senti perturbada diante dele. Quando a Heloísa apareceu na sala para me receber, eu ainda estava sob aquele, digamos, efeito hipnótico. Oi, Glorinha, que bom que você veio. Bom, esse aqui é o Ronaldo, meu irmão. E essa é a Glorinha, Ronaldo, a amiga de quem eu te falei. Ela disse aquilo e depois de um breve silêncio arrematou. Era a esposa do André. Eu notei que o rapaz ficou meio surpreso. Fez uma cara assim meio esquisita, mas não disse nada. Senti uma coisa estranha no ar. Um certo olhar de cumplicidade entre os dois. Pela sua expressão, eu achei que ele também devia ter conhecido o meu falecido marido. Até porque ela, depois de nos apresentar, falou aquilo para ele. Era esposa do André, quer dizer, se ele não conhecesse o André, não teria sentido ela dizer aquilo. Até que depois de alguns minutos de conversa, ele anunciou: bom, acho que vou nessa. Daqui a pouco tem jogo, eu tenho que chegar bem preparado. A Heloísa olhou para ele e falou: escuta, Ronaldo, por que você não espera a gente almoçar? O almoço já está quase pronto mesmo. Depois, inclusive, você podia levar a gente para assistir o jogo, né? Ela falou aquilo e se virou para mim. Você não está afim, Glorinha? O Ronaldo, ele joga num time da Suburbana e é bem divertido. Eu achei a ideia boa. Até porque, não vou negar, eu tinha ficado impressionada demais com aquele rapaz, o irmão dela. Não sei, mas tinha alguma coisa no seu olhar que me deixou... No fim, mesmo ele marcando um gol, a gente ali assistindo, infelizmente, o seu time acabou perdendo. Mas o gostoso foi que, lá do campo, depois que fez o gol, ele apontou o dedo assim na nossa direção e como esses jogadores profissionais fazem, desses times da primeira divisão, sabe, depois que o jogador faz um gol, ele sai comemorando e sempre ou soca o ar, ou aponta um dedo, ou faz uma pose. Pois ele fez aquele gol e imitou um jogador profissional. Veio assim na nossa direção, apontou para a gente e fez um coração com as mãos, com os dedos. Não sei porquê, mas eu senti que ele tinha feito aquele gesto especialmente para mim. E isso mexeu demais comigo. E o fato é que, depois desse dia, eu não consegui mais tirar aquele rapaz da cabeça. Na verdade, eu estava até me estranhando. Meu Deus, era a primeira vez que eu me senti interessada por alguém desde que meu marido tinha morrido. O sorriso, o jeito de olhar, os gestos, o modo de falar. Ele apontando para a gente depois de ter feito aquele gol e fazendo aquele coração assim com as mãos. Eu simplesmente não conseguia parar de pensar nele. E para minha alegria, no domingo seguinte, logo bem cedo, ela, a Heloísa, me ligou. Glorinha, o Ronaldo pediu para te perguntar se você quer ir ver o jogo de novo. Se você topar, a gente passa aí na tua casa para te pegar. O que você acha? Meu coração disparou. Principalmente depois dela dizer que o seu irmão não tinha parado de falar em mim a semana toda. Fiquei feliz demais. Porque é como eu já falei, naqueles 6 anos de ausência do meu marido, era a primeira vez que alguém me chamava a atenção. Era a primeira vez que eu me sentia, de uma certa forma, atraída por outro homem. Aquilo para mim era novidade.
fiquei feliz porque aquilo significava que ele também tinha pensado em mim. Até comentei com a minha mãe sobre ele. E ela também ficou feliz. Puxa, que bom, filha. Já está mesmo na hora de você tocar a tua vida em frente, né? Quando chegou o domingo, tremi na base quando ele encostou o carro diante do portão. E o coração, então, parecia até coração de adolescente, batendo descompassado. Deus do céu. Coração bateu descompassado primeiro, mas num segundo momento eu pensei até que ele fosse parar. E quando os nossos olhares se encontraram, meu Deus, há quanto tempo que eu não sentia nada parecido. Sabe aquela emoção de paixão? De você olhar para a pessoa e a perna amolecer, coração bater sem a nossa permissão. Ele parece que bate assim, acelera, sem a gente permitir, porque coração não pede licença. Quando ele se encanta por uma pessoa, ele bate mesmo. E foi isso o que aconteceu comigo aquele dia. O coração, por conta própria, resolveu acelerar e quase saiu pela boca. E para minha surpresa, ele estava sozinho. A Heloísa não tinha vindo junto. Foi até difícil disfarçar o meu nervosismo a seu lado. Aliás, o meu e o dele. Estava mais do que na cara que estávamos nos sentindo atraídos um pelo outro. Mesmo assim, nesse dia, apesar da minha torcida, lá no jogo, o time dele voltou a perder e, desta vez, infelizmente, ele não fez nenhum gol. Foi uma pena, mas isso não estragou a tarde maravilhosa que passamos juntos depois daquela partida. Se bem que eu me senti estranha quando a gente se beijou pela primeira vez. Sei lá, desde a morte do meu marido, que eu não sabia o que era um contato assim mais íntimo com um homem. Estava até desacostumada. Mas que foi bom, isso foi. Mais do que bom, foi simplesmente maravilhoso. Olha, eu acho que não seria exagero se eu dissesse que voltei para casa naquele domingo, já completamente apaixonado. Eu só conseguia pensar nesse homem, nos beijos que a gente tinha trocado, nas coisas que tínhamos dito um pro outro. Ele era tão carinhoso, tão romântico, tão bem-humorado. Olha, me senti bem demais na sua companhia. E pensar que não fazia muito tempo, meu Deus, menos de um mês. Menos de um mês. E eu continuava apegado às lembranças do meu marido. Bem dizia minha mãe. Eu devia mesmo era sair, conhecer gente nova, refazer a minha vida. E não ficar trancado em casa, vivendo das memórias do passado, curtindo aquela viuvez interminável. Até porque, por mais que eu continuasse comemorando aquela viuvez, meu marido não ia voltar. A minha mãe tinha razão. Eu era nova demais para ficar parado no tempo daquele jeito. E o fato é que eu acabei me apaixonando perdidamente pelo Ronaldo. E de um modo que nunca havia estado por nenhum homem, nem por meu marido. Não demorou muito e já estávamos namorando. Eu estava me sentindo tão feliz, porque a gente se dava tão bem. Sem contar a amizade da Heloísa, que também me fazia bem demais. Foi realmente uma bênção ter encontrado naquele cemitério. Sim, porque eu jamais teria conhecido o Ronaldo se não fosse por ela. E a cada dia que passava, ficávamos mais e mais apaixonados. Do lado desse homem, eu finalmente tinha redescoberto o gosto pela vida. Até que um dia, aconteceu uma coisa que
me chocou. Até porque foi inesperada. Embora ele tivesse dito aquilo com a maior naturalidade. A gente ali no meio de uma conversa, de repente ele perguntou: escuta, Glorinha, você não se sente, sei lá, não sente um pouco de mago, de raiva da minha irmã? Olhei para ele confusa. Raiva da tua irmã? Mas a troco de que eu sentiria raiva da Heloísa, Ronaldo? Ah, sei lá, eu, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria ser amigo de um cara que foi amante da minha mulher. Olha quando ele falou aquilo. E tudo assim de um jeito tão espontâneo, com tanta naturalidade, como se não tivesse importância nenhuma. O meu sangue gelou. O que você falou? Mas que história é essa? Você está querendo me dizer que a Heloísa e o meu marido eram amantes, é isso? Eu acho que só naquela hora, pela minha reação, é que ele percebeu a bola fora que tinha dado. Chegou a engasgar. Olha, desde o começo, desde o primeiro dia, eu desconfiei da Heloísa. Quando a vi parada lá diante do túmulo do meu marido, foi a primeira coisa em que eu pensei, mesmo sem nem ter tocado uma palavra com ela. Ela disse que era amiga dele, que tinham trabalhado juntos na firma, e não sei mais o quê. Mas eu não senti muita firmeza, não, desde o começo. Só que resolvi fingir que acreditava, até porque fazia tanto tempo. O André era realmente um cara bacana, especial, todo mundo gostava dele, de modo que talvez fosse verdade que eles tivessem sido amigos. Mas até a minha mãe desconfiou dela. Só que, apesar da desconfiança, eu fingi que acreditei. Deixei aquilo de lado. Só que agora o Ronaldo tinha praticamente me confessado que a sua irmã e o meu marido tinham sido amantes. E o fato é que, querendo ou não, isso mudava tudo. Meu Deus, como que eu ia conseguir encarar a Heloísa, sabendo que ela e o André tinham me apunhalado pelas costas, sido amantes em vida? O Ronaldo ainda tentou consertar a situação. Disse que tinha falado aquilo de brincadeira, só para ver o meu jeito, mas não teve como. Até porque, vamos convir, qual é o amigo que leva flores no cemitério para alguém que já morreu 6 anos atrás? Nem parente faz isso. Ela não era simplesmente amiga do André. Claro que não era. No fundo, eu sabia disso desde o começo. Só que tapei o sol com a peneira. Fingi que acreditava. Até chorar eu a vi chorando sobre o túmulo dele. Eu continuava indo ao cemitério porque, puxa vida, eu era a esposa. Era o túmulo do meu marido. Mas até o túmulo do meu pai, para se dar uma ideia, que já tinha partido há 8 anos, eu tinha deixado de visitar. Só ia mesmo no dia dos finados. Quer dizer, no fim ela mesma acabou confessando tudo. Num primeiro momento ainda tentou negar, mas depois, quando viu que não tinha jeito, aí não teve como. No fundo eu sabia. No fundo eu sabia, desde o começo eu sabia, e o fato é que tudo isso, querendo ou não, mexeu demais com a minha cabeça, a ponto de eu pedir um tempo para o Ronaldo, porque, meu Deus, eu sei que não faz muito sentido sentir ciúme de alguém que já se foi há tanto tempo. Só que uma coisa é você desconfiar, e outra é ter a certeza, a confirmação. Até mesmo o que eu sentia pelo Ronaldo mudou um pouco, deu uma esfriada. Até porque ele também sabia, desde o começo de tudo. A única que não sabia de nada era eu.
não sabia ou fingia que não sabia. Até por isso, ele me olhou com aquela cara de surpresa quando a irmã me apresentou como sendo a esposa do André. Ele me olhou de um jeito estranho, eu percebi. Ficou um clima esquisito no ar. Olha, eu fiquei muito magoada, mesmo ele não tendo culpa de nada. Sei que devia superar essa história, botar uma pedra em cima, perdoar a minha amiga e tratar de ser feliz ao lado do Ronaldo. Aliás, ela mesma me disse uma vez: Glorinha, tudo bem, eu errei. Menti para você, só que, puxa vida, eu não te conhecia quando me envolvi com o André. Eu nem sabia que ele era casado. E aí depois, já apaixonada, ficou difícil. Puxa vida, tenta entender. E depois tem outra. Como que eu podia imaginar que a gente seria amigas algum dia? Sabe, eu tenho pensado muito nisso. Gosto do Ronaldo. Na verdade, me apaixonei por ele. Não queria perdê-lo. Do mesmo modo como também não queria me afastar da Heloísa. Só que ao mesmo tempo, eu sinto um aperto tão grande no peito toda vez que eu penso no que eles aprontaram pelas minhas costas. Tá certo, faz muitos anos, mas aconteceu. Toda vez que eu olho para um deles, a imagem do André se forma na minha mente e eu só consigo pensar que eu fui enganada durante anos e anos. E aí me bate uma revolta tão grande. Sei que é preciso esquecer, seguir com a minha vida, ser feliz ao lado do homem que eu amo. Até porque o André já se foi há tanto tempo. Eu não posso ficar alimentando esse ressentimento que só me faz mal, só judia de mim. Preciso é tratar de ser feliz. Só que é sempre esta mágoa que me trava. Eu pedi um tempo para o Ronaldo. E do fundo do meu coração, espero que ele entenda e principalmente que não seja tarde demais, quando eu finalmente conseguir superar esse trauma, se é que eu vou superar. Tomara que sim. Tomara que sim. Meu Deus, já tive de abrir mão do marido que eu amava. E agora que me apaixonei novamente, que consegui recuperar o gosto pela vida, não quero voltar a estaca zero. Não é justo. Pela segunda vez, eu me condenar à solidão por uma mágoa estúpida, um ressentimento tolo, sem razão de ser. Já perdi para a doença, para a morte, e foram anos e anos de sofrimento. Não permita, meu Deus, que eu seja derrotada de novo para o orgulho, para a insensatez, porque eu sinto que essa é a última chance que a vida vai me dar de ser feliz.